O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. E se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesse tempo maravilhoso da igreja, que é o tempo pascal. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E para você eu digo mais uma vez, feliz Páscoa. Hoje a igreja celebra a festa de São Marcos, evangelista. São Marcos, ele era primo de Barnabé, acompanhou o apóstolo Paulo em sua primeira viagem e depois também o seguiu até Roma. Ele foi discípulo de Pedro, de cuja pregação se fez intérprete no evangelho que escreveu. Atribui-se a ele a fundação da igreja de Alexandria. É importante notar que São Marcos foi o primeiro evangelista, ou seja, foi aquele que escreveu o primeiro evangelho, cujo o nome traz o nome dele. São Marcos, ele era discípulo de São Pedro. Então vamos dizer assim, São Pedro pregava, anunciava o evangelho, e São Pedro e São Marcos, ele foi escrevendo por inspiração divina os atos de São Pedro. E aí surge o evangelho de São Marcos. Hoje a igreja se reveste de vermelho, porque ele foi martirizado. E é bonito que o evangelho de hoje, que já foi visto nesses dias no tempo pascal, faz mais uma vez esse convite de nosso Senhor Jesus Cristo: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí os sinais acompanharão aqueles que crerem. Eles expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas e assim por diante. E graças a este envio de Jesus aos apóstolos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vocês notam que no evangelho de hoje diz que Jesus depois ele subiu aos céus e sentou à direita de Deus. E enquanto Jesus está sentado à direita do Pai, a igreja que é missionária
vai anunciando o evangelho e salvando almas, e salvando almas, e salvando almas, até o dia em que o Pai disser: Jesus retorne à terra para buscar aqueles que são fiéis, que damos o nome de segunda vinda de Jesus, pois na primeira vinda ele veio para salvar. Neste intervalo da sua morte, ressurreição, ou melhor, da sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão ao céu, ou seja, o retorno dele para o Pai, neste tempo em que aguardamos o retorno dele, segunda vinda, a igreja vai evangelizando. A igreja nunca parou de evangelizar e nunca vai parar de evangelizar. E graças ao envio dos apóstolos a todas as nações, porque as nações pagãs precisariam voltar para a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, ter Jesus como Rei e Senhor. Graças a tudo isso, quantas pessoas deram a vida graças à evangelização? Os apóstolos, primeiramente. Depois, muitos e muitos cristãos foram dando a vida. E como fruto de tudo isso, a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até ela se tornar católica, ou seja, em todos os lugares, em todas as nações do mundo, nós vamos sempre encontrar uma porção de católicos lá. E o fruto também dessa evangelização foi o nascimento de muitas ordens religiosas, de muitas congregações religiosas. Se nós fôssemos contar o número de sacerdotes que vieram, o número de conversões, graças a esse mandato de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Infelizmente, Jesus diz também: quem não crê está condenado. E esses homens, eles tinham um fervor no coração, uma força tão grande interiormente, que para eles pregar o evangelho era caso de vida ou morte. Lembremos que São Paulo fala na carta aos Romanos: ai de mim se eu não evangelizar. E aí que entra: muitos foram martirizados. É preciso que você entenda isso. A evangelização acontecida no mundo, ela teve como fruto muitas pessoas, muitas, milhares de pessoas que deram a vida. E aqui não é dar a vida simplesmente porque foi fazendo, foi falando, foi pregando e depois até morreram, né? Morreram de morte natural. Aqui eu estou falando daqueles que morreram demonstrando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Ele, Jesus, Ele é o Senhor. Isso diante de imperadores que perseguiam a igreja. E eles deram a vida, como São Marcos deu. E aí vem as ordens religiosas que surgiram, e nós precisamos saber disso. Os jesuítas, os franciscanos, quantas congregações religiosas, com nomes até assim que você talvez nem nunca tenha ouvido, como os Pavonianos. O fundador é São Ludovico Pavone, ele era italiano da cidade de Brescia. Infinitas congregações, os salesianos, ordens contemplativas como as carmelitas,
os carmelitas, os beneditinos. Tem até uma ordem religiosa que talvez você nem saiba. São os chamados premostratenses. Os premostratenses, ele foi fundado ali pelo ano 1126. Vocês notem que é uma ordem muito antiga, por um homem chamado Norberto, São Norberto. São Norberto, ele nasceu em um tempo, ali pelos anos 1080, em que as pessoas elas tinham duas opções. Ou elas se tornavam militares, ou elas se tornavam religiosas. Eram essas duas opções. E Norberto, ele escolheu de ser religioso. Mas aqui tem uma coisa interessante. Ele entra na congregação, ele se torna religioso, porque a vida religiosa naquele tempo dava muito status para as pessoas. Por isso que ele se tornou religioso. E aqui entra um fato muito importante na vida de São Norberto, que eu quero contar aqui para você. Até mesmo para nós entendermos os tempos que nós estamos. Então, São Norberto era religioso, mas levava uma vida assim dissoluta, não era um religioso convertido, não. Não era. Até que um dia, São Norberto, ele estava andando a cavalo e, de repente, ele foi atingido por um raio. Não que o raio pegou nele, né? O raio caiu ali por perto, ele caiu desmaiado também. Não se sabe o tempo que ele ficou desmaiado. E uma voz lhe disse para deixar a vida mundana e procurar o amor verdadeiro, a virtude e o evangelho. Olha, era um religioso, meus irmãos. Ele já tinha uma vida cristã, se converteu. E aí Norberto enxergou o erro que ele vivia e reconheceu e se arrependeu. Ele abandonou o luxo e os prazeres falsos da vida religiosa praticado pelos nobres e assumiu a pobreza evangélica. Ele passou a vestir roupas pobres e andava descalço e principalmente começou a buscar a Deus na oração, no jejum, no controle de si mesmo, no dizer não às paixões. Meus irmãos, era um religioso. Quando terminou o ciclo da solidão que ele vivia, ele percorreu a França e a Bélgica e a Alemanha pregando o evangelho. Depois foi fazer os estudos teológicos no mosteiro de Cienburgo. Ao terminar, foi ordenado sacerdote. Depois que ele foi ordenado sacerdote, São Norberto passou a lutar pela conversão do clero e dos nobres. Olha, uma vez que o clero, os nobres, estavam levando uma vida errada, o clero, meus irmãos, o clero, ele propôs reforma nos costumes
da igreja, buscando eliminar os privilégios que os nobres tinham na prática de um cristianismo de fachada. A princípio, foi duramente contestado pelo clero, mas graças a Deus o Papa estava do lado dele. E aí, essa reforma que ele foi fazendo, ele viu com os próprios olhos e foi uma grande vitória, tendo o apoio do Papa. Passado esse tempo, São Norberto achou melhor viver uma vida de solidão, mergulhado na oração e no contato com Deus. E aí surge essa ordem chamada de Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses. E a ordem ficou conhecida com o nome de Ordem dos Monges Brancos, porque eles usam um hábito branco. Por exemplo, recentemente, esses dias mesmo, eu fui em Montes Claros para pregar um encontro lá, em evangelização, e eu tive a oportunidade de celebrar a missa lá no convento dos Premonstratenses. Eu fui bem recebido pelos monges, e ali o cônego Michel, que é o prior lá em São Marcos, em Montes Claros, celebrei a missa, depois eu viajei. Para dizer, essa ordem que já tem aí uns 800, 900 anos, surgiu com São Norberto, os monges brancos. Depois dessa outra etapa, São Norberto, ele começou a viajar e pregar o evangelho novamente. Ele lutou contra heresias. Depois ele se tornou bispo, conselheiro do rei alemão, aonde ele faleceu depois. Por que eu estou falando sobre isso no dia de hoje? Porque imagina, nesse tempo de evangelização que aconteceu, São Norberto, ele foi chamado por Deus para reevangelizar o clero, a igreja, os nobres, os cristãos. A igreja estava precisando passar por uma nova conversão, você entende isso? Os cristãos estavam levando uma vida de pagão, meus irmãos. Foi isso que aconteceu. E se nós olhamos hoje, nós estamos no ano de 2023, a igreja está precisando também, novamente, de ser evangelizada pelos próprios cristãos, porque o que nós percebemos é um paganismo, é uma volta ao paganismo. Precisamos rezar muito, meus irmãos, para que Deus possa suscitar novos São Norbertos. A igreja está num processo de descristianização, um nome até grande. Parece que hoje se tornar pagão é motivo de alegria. Em vez de alegria, seria o pagão se tornar cristão. Você está me entendendo? E nós encontramos o quê? Uma igreja totalmente mundana. Os valores estão sendo trocados. Me desculpe eu dizer assim. Aqueles que querem viver uma vida santa são perseguidos. E aqueles que vivem uma vida errada são aplaudidos. Olhando a vida de São Norberto hoje, diante desse evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê
e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. É ou não é verdade, meus irmãos, que precisam surgir novos São Norbertos? Porque por inspiração divina possa reevangelizar os cristãos, para que nós possamos voltar aos bons costumes. Que toda hora a gente ouve uma bomba. Aconteceu isso com um padre, aconteceu isso com uma freira, aconteceu isso com um bispo, aconteceu isso com um leigo. Meu Deus do céu! Que Deus suscite para que nós possamos voltar às nossas raízes, às raízes cristãs, porque senão os cristãos vão se perder. O que me faz ficar tranquilo é que Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja Católica. Mas é um caso de vida ou morte. A mundanidade entrou na igreja. Enquanto que a igreja vai para o mundo para tirar a mundanidade, hoje a gente observa que a mundanidade entra na igreja. Que Deus nos dê a graça no dia de hoje, no dia de São Marcos, que o sangue de São Marcos, unido ao sangue de Cristo, a igreja possa ser reevangelizada novamente e nós voltemos a viver uma verdadeira vida de cristão, uma verdadeira vida de santo. Que Deus nos dê a graça, que Deus me dê a graça de ser fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.